discriminar, mas mulher é mulher. A mulher biológica, ela não pedir espaço com mulher trans, seja o que for. Mulher é mulher. A mulher trans, ela, com todo respeito, ela tem que buscar um espaço para ela. A deputada Érica Hilton, deputada federal, mulher transexual, fez um discurso impecável, histórico, e uma oratória, para mim, no meu ponto de vista, perfeita, defendendo a existência de mulheres travestis e transexuais. Como a própria Érica já disse, em outras entrevistas, que ela, sendo uma pessoa trans e estando na política, também não vai representar algumas pessoas trans e algumas pessoas travestis. Porque nossas vivências são diferentes, o modo de pensar, o modo de viver, o comportamento, as atitudes são diferentes. Assim como na época também Roberta Close não representou muitas e até hoje talvez não represente. Mas aí tudo uma questão de ponto de vista, né, gente? Então vamos analisar assim. No segmento T, existe várias bifurcações, né? E nessas bifurcações do segmento T, temos as pessoas travestis, aquelas que a maioria das vezes estão condicionadas à noite, estão condicionadas ao fetiche, estão condicionadas à fantasia, estão condicionadas a incorporar um personagem e vender isso, né? Porque afinal é assim que elas ganham dinheiro, vendendo fantasias e feitiços. E o que um homem vem atrás de uma travesti? O que um homem procura numa travesti? É a forma feminina e, ao mesmo tempo, a virilidade que tem que ter numa travesti. Tanto que muitas travestis nem se preocupam em fazer tratamentos hormonais ou grandes modificações estéticas, porque mexe com a função hormonal. E a maioria das travestis que trabalham na rua, na noite, sabe que a travesti tem que ser ativa quase todas as vezes, ou a maioria das vezes, porque hoje você está até sem opção de escolha, né? Apesar que existem várias situações e situações num programa, mas a maioria das vezes o que os homens procuram como uma travesti é a beleza feminina, é que a travesti seja ativa, é que a travesti goze para eles. Atrás disso, a gente tem as pessoas transgêneros. E o que são as pessoas transgêneros? São aquelas pessoas que se sentem afeminadas, né, tem esse jeito mais afeminado, naturalmente, sem mudanças hormonais ou físicas. E com o passar do tempo, elas vão se adequando, vão se ajeitando, né? Por mais que demore 10, 20, 30 anos, elas se assumem pessoas travestis, incorporam muito bem o personagem e ali fica. E vão ser felizes, né? Atrás disso, a gente tem as pessoas transexuais, as verdadeiras mulheres transexuais. A mulher transexual é aquela que tem um sofrimento interno. E o problema de toda pessoa que se identifica como transexual sempre vai ser mental, sempre vai ser psicológico, porque é um sofrimento da mente, que vem da alma. Então, enquanto você não junta o seu corpo à sua alma, você não vai se sentir realizada.
E muitas das transexuais que não conseguem de imediato essa mudança, né? Juntar a sua aparência ao seu estado de espírito, fica com esse grande sofrimento psicológico, espiritual, né? Cai em depressão, que os índices de depressão em pessoas verdadeiramente transexuais são muito grandes. E até elas conseguirem concretizar realmente o que elas querem enxergar, que é o seu verdadeiro eu. Mulheres de fato. O que é mulher de fato? Para dizer, nós chegamos aqui sim, deputada, mas não para discutir apenas os direitos das mulheres transexuais e travestis, porque eu não sou apenas uma mulher transexual e travesti, eu sou uma mulher assim como a senhora, queira a senhora ou não, na sociedade. E por que o discurso da Érica não vai representar todas as pessoas travestis e transexuais? Porque no próprio meio de travestis e transexuais já existe esse conflito entre a própria classe. Eu sei disso porque o meu grande problema com a maioria de travestis foi justamente essa questão. Porque na época onde nem se entendia o que era transexualidade, que você, né, tinha um jeito talvez diferente das outras travestis, e aí as travestis começavam a tirar onda com a tua cara, falando que você queria ser mulher, que você não era mulher, que você era não sei o quê. Quer dizer, elas ficam te comendo psicologicamente porque elas querem que você seja igual elas, tenha o comportamento delas. E qual é a diferença da travesti para transexual? No meu ponto de vista e de análise, eu vejo assim, que travestis são pessoas que começam ali na brincadeira, vão se montando, vão se ajeitando, vão botando uma sainha, vão botando um negocinho, e aí vão se ajeitando para lá, vão se ajeitando para cá, e aí incorporam esse personagem, que é ser travesti, e vivenciam isso, né? Para umas é muito rápido, dá muito certo, mas para outras elas se cansam e elas até desistem, né? De ser pessoas travestis. Tanto que tem tantos casos aí de travestis que desistiram da sua vivência, né? Porque a travesti ela não se preocupa em grandes mudanças físicas e nem talvez fazer terapias hormonais. Elas gostam de preservar o seu hormônio, né? O masculino no corpo, até porque elas precisam ser ativas, né? E elas precisam também muito na força masculina para poder sobreviver no meio desses conflitos todos que é a vivência de travesti. Só quem vive no meio de travesti, só quem é da noite, só quem é da rua, só quem é dos embates da vida de travesti, sabe que na rua as travestis são um pouco agressivas, as travestis, né, têm que ser ativas, as travestis gostam, né, de dominar o território. Então elas não têm essa preocupação de ter vida social, de frequentar lugares onde pessoas normais frequentam, né? Até porque elas estão condicionadas somente à noite, porque tem que ganhar dinheiro. E muitas vezes essa noite é de janeiro a janeiro, ano após ano e até não sei quando. Então é complicado, né? Por mais que elas se construam em cima do feminino, por mais que tenham travestis que sejam bem femininas, por mais que tenham travestis que só se montem, que tem as montadas, e tem aqueles rapazes que vêm, se vestem de mulher e vêm pro ponto batalhar como se fosse travesti. Então essa questão de ser mulher para elas, para certas travestis, é o de menos.
E aí, quando aparece uma travesti que tem essa mentalidade mais feminina, que é mais afeminada, que é mais dedicada, que é mais isso, que é mais aquilo, incomoda as outras travestis porque elas não enxergam esse tipo de comportamento nelas. Então, aí se cria um grande embate entre elas próprias, no meio delas. Trans, ela, com todo respeito, ela tem que buscar um espaço para ela. Mulheres de fato, o que é mulher de fato? Mas não para discutir apenas os direitos das mulheres transexuais e travestis, porque eu não sou apenas uma mulher transexual e travesti, eu sou uma mulher assim como a senhora, queira a senhora ou não, na sociedade, vítima da... A sua opinião não me importa. As pessoas transexuais, como eu falei, né, elas se identificam porque elas têm esse sofrimento na alma, no espírito, e elas precisam muito, né, se adequar corporalmente, fisicamente, e se enxergar e vivenciar principalmente a sua vida de mulher. Porque a pessoa que é transexual, que não vivencia a sua transexualidade, que não se adapta aos comportamentos e exigências sociais como uma verdadeira mulher transexual, ela vai ficar frustrada, né? Ela vai ficar limitada e ela vai ficar depressiva. Tanto que transexuais, as verdadeiras transexuais, elas não optam muito de vir para a pista. Porque o primeiro embate que uma verdadeira transexual encontra na vida é justamente isso. De quando vem para a pista, como única opção de sobrevivência, que é a prostituição, elas sabem que vão ter que ser ativas, né? E a maioria das transexuais começam a fazer tratamentos hormonais, né? Para ter a aparência mais afeminada, começa a fazer procedimentos estéticos para ficar cada vez mais afeminadas, né? E tem umas que chegam ao ponto de se readequarem sexualmente e fazer a cirurgia, né, que é conhecida como mudança de sexo. Mas nem toda transexual que se identifica como uma pessoa transexual, gente, quer operar. Tem as que têm esse forte de desejo e tem as que não querem. E mesmo assim são transexuais. Mas o que vai diferenciar a transexual para a travesti? É justamente o modo que você tem de enxergar o tipo de vida que você quer. O seu comportamento perante a sociedade. A sua inclusão na vida social. A sua participação na vida social. As transexuais, geralmente, elas buscam viver em sociedade, frequentar lugares, ter um emprego, né, seja formal ou autônoma, que não seja exclusivamente só a prostituição, né, e vivem a sua vida de mulheres normais, mulheres transexuais. Então é por isso que eu estou falando assim, que esse discurso da Érica, que ela abrangeu sobre esse tema, não vai atingir talvez todas as pessoas que sejam travestis e que sejam transexuais. Porque existem vários tipos de vivências, né? Para mim, serviu muito bem o discurso que a Érica fez, porque eu sempre quis viver realmente como uma mulher transexual, sempre quis viver durante o dia, sempre quis ganhar meu dinheiro do jeito que eu ganho, entendeu? De vez em quando eu faço os meus babadinhos também, mas assim, eu prefiro o dia, eu prefiro a vida social, eu prefiro estar em sociedade. Já essa vida assim muito noturna, a vida da noite, né? Não me adaptei por várias e várias questões, e principalmente essa, que existe esse grande conflito no próprio meio de travestis e transexuais sobre o teu próprio comportamento e sobre a tua própria personalidade. O jeito é cada uma, né, se aguentar no seu quadrado,
do jeito que pode, do jeito que dá, e levar a vida como tem que ser. Se você se identifica como uma travesti e está muito bem confortável como travesti, gosta de ser ativa, gosta de estar na noite, gosta de ter essas malícias todas que os homens procuram com uma travesti, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora tem pessoas transexuais, né, que já para elas não é muito agradáveis certos tipos de relacionamentos, principalmente sexuais, quando os homens pedem para você inverter papéis. Porque quando o homem procura uma transexual feminina, né, ele procura uma mulher, porque senão ele não procurava. Aí chega lá, na hora do vamos ver, você tem que fazer o papel de homem e ele tem que fazer o papel de mulher. Quer dizer, isso é um grande problema para muitas transexuais, né? Porque tem muitas que não querem, mesmo que seja num serviço financeiro, elas não aceitam. Então elas vão viver as suas vidas normais, de mulheres normais, trabalhando, estudando, ganhando seu dinheiro, vivendo a sua vida, arrumando seus amores e tendo a sua vida social. Para esses tipos de transexuais, talvez o discurso da Érica sirva muito, mas para outras talvez não vai servir tanto, porque travesti sempre vai pensar muito diferente de uma mulher transexual, até porque as travestis não querem ser mulheres, né, gente? Elas estão de mulheres, mas também, se cansar, daqui a pouco desistem do personagem e voltam aos seus estados naturais. Eu sou a Maitê, eu sou uma travesti do Amazonas e eu queria conversar um pouco. E eu volto pra gente conversar. Vítima, a sua opinião não me importa.